Boa noite, boa tarde, que além do que ambote, independente do horário que você me escuta. Meu nome é Paulo Manuel, se você está me vendo pela primeira vez, e o bonito que você está vendo aí do outro lado da câmera, eu, o Mr. Kula, sim. O Sr. Kula, ele mora no Namibe, em Angola, uma província que fica bem lá ao leste, não é? Praticamente para quem está saindo do país, indo lá para a fronteira com a Namíbia. Tem uma coisa interessante no Sr. Kula, daqui a pouco ele vai começar a falar um pouco mais sobre ele, mas tem uma coisa interessante do Sr. Kula que para mim é assim, é um extrato representativo daquilo que é o empresário angolano na sua pequena dimensão, daquele cara que faz o dia a dia da vida das empresas. Por que eu refiro isso? O Sr. Kula é um engenheiro com mestrado, feito na Ucrânia, um cara de telecom, professor universitário, assim, como tantos outros caras, mais ou menos na estrutura da capacidade intelectual dele, e também um funcionário de uma outra instituição. Ele tem o seu próprio negócio, que aqui no Brasil nós chamamos aqui de mini mercados, não é? Que, por exemplo, aqui em Santa Maria acaba tendo os UFAs, mas em Angola a gente chamamos de cantinas, não é? Ou os famosos mamadus por ali. E o Sr. Kula, quando eu falo que ele é um extrato representativo desse mercado angolano, dos pequenos empresários que nascem hoje, é porque o cara, além do negócio dele, além da empresa dele, onde ele trabalha como funcionário, como professor universitário, o cara também acaba tendo uma outra empresa onde ele também emprega outras pessoas. A grande parênteses aqui, cara, é que esse cara não é formado em administração, não é formado em contabilidade, não é formado em economia, e está lá tocando um mini mercado. E nesse processo a gente acabou se conhecendo. Enfim, eu vou deixar ele se apresentar nas suas próprias palavras, não é, sobre o que ele faz, quem que ele é, onde é que ele, do que ele é formado, não é? E o que ele vende dentro do negócio dele. Aí depois a gente vai tendo vamos fazendo as outras perguntas. Sr. Kula, fica à vontade. Ok, muito obrigado pela direção. Traz-te o Sr. Kula com a vida da felicidade do Namibe. Bom, na verdade, eu sou formado em telecomunicações, tenho licenciatura e mestre em redes de sistema e também doutorando na Inglaterra do Brasil. Mas com a situação do país, a gente viu que não valia a pena apenas esperar um salário. Então daí eu fiz um trabalho útil e agradável para ver se consegui sustentar melhor a minha família. Sou professor universitário já há mais de 9 anos. Leciono na Gregório Semestre e sou quadro do ensino superior, lecionando na Universidade de Namibe como professor assistente. Bom, em 2022 as coisas começaram a mudar no país. Eu vi que de acordo com a realidade que eu vivi do país onde eu vinha da minha formação, que é a República da Ucrânia, imaginando que uma pessoa que ficou 12 anos na Ucrânia vim morar em Angola, logo numa província que não conhece ninguém, eu não sei. Então, posto aqui, passamos algumas dificuldades, tanto para salariar como outros, ficar alguns meses de salário. Então, vindo com essas dificuldades, fomos aprendendo a dinâmica do país, fomos estudando o que nós poderíamos fazer para que a gente muda o quadro da nossa história. Então, daí, onde eu comecei a analisar o mercado de negócios cá nessa terra. Na verdade, antes de eu entrar no comércio, ou começar a trabalhar comigo no mercado, eu comecei primeiro uma empresa pequena que nós aqui chamamos de Cupapata. Cupapata. Já só eu traduzir aqui, já só eu traduzir para quem nos escuta aqui no Brasil, cara. Cupapata
aqui no Brasil é, sei lá, cara, talvez não tenha um termo próximo, não é? Mas tipo, tem agora umas motorizadas em São Paulo, não é? Onde o cara tem uma moto e tem, assim, uma caçamba por trás, e nessa caçamba é onde as pessoas põem as cargas, então é como se fosse, nem como se fosse, é literalmente uma empresa de transporte de cargas, só que para pequenas distâncias. Então o papata, esse cara ali, que ele vai ter uma motorizada, vai sair do ponto A até o ponto B, e nessa motorizada ele põe lá na caçamba, não é? Literalmente uma pequena carga, ou até mesmo pessoas, dependendo ali da estrutura, não é? É verdade mesmo isso. Então, a princípio, eu comprei 2 motorizadas, coloquei na via. Sim. Para trabalhar como táxi. Mas, na verdade, nunca foi a intenção de trabalhar com serviço de táxi. Sim. Mas foi uma ideia que, analisando a situação, eu achei melhor que, antes de começar com o comércio, eu tinha que começar com uma coisa que pudesse me dar o dinheiro de uma forma um pouco mais rápida. Porque o comércio exigia muito. O local próprio, em que você não sabe se colocar começar no local do outro, quanto tempo vai poder ficar lá antes que o dono comece a mudar as tarifas de acordo com o seu presidente, que tem a grandade do país. Tá, ok. Você aluga um sítio hoje? Pode falar, por favor. Você aluga um sítio hoje, combina um preço, basta só ver que você começou a se desenvolver e os preços começam a subir mensalmente. Pois é. Analisando esses aspectos todos, eu, como tinha já alguns espaços, eu disse: não, eu não vou começar o meu negócio alugando espaço do outro. Então, eu vou ter que começar por um negócio que não exige um espaço próprio. Então, aí onde eu pensei das motorizadas. Sim. Simplesmente moto podia ficar na casa de qualquer motoqueiro. E eu apenas recebia o meu dinheiro semanalmente. Perfeito. Então, essa é a jogada que eu fui fazer. Tá, perfeito. Comprei 2 motorizadas. Pode seguir, por favor. Os rapazes começavam a trabalhar, as motas nem ficavam comigo. No final de semana só esperava os jovens para trazer os valores que trabalhavam durante a semana. Sim. E controlava apenas a manutenção das motorizadas. Perfeito. Porque na verdade quem fazia a manutenção era só eu mesmo. Perfeito. Porque eu não tinha confiança com os caras. Sim. Confiando em uma motorizada e pensando que ele vai fazer manutenção. Perfeito. Então, eu deixava eles trabalharem toda semana. No final de semana, quando me traziam 2 valores, então eu próprio fazia manutenção da moto. Era mudar o óleo, verificar os calços, verificar os pneus, tudo que uma pessoa tinha que fazer para só mesmo conseguir andar na próxima semana. Então eu fazia aquilo sozinho. Tá, perfeito. Senhor Kula, eu vou só pedir para a gente abrir um parênteses aqui. Tem uma coisa muito legal que o senhor está aqui se referir, que é literalmente, tem uma coisa que é assim, cara, isso aqui no mercado brasileiro é impensável para a gente ver o quão é difícil a realidade de você fazer negócio no mercado angolano, essa possibilidade que nós chamamos aqui de insegurança jurídica, não é? Insegurança jurídica onde você fecha um contrato, literalmente, fecha um contrato hoje por um valor Y em termos de pagamento de aluguel, só que na medida que você vai crescendo como gestor ou como empresa, o dono do espaço físico, sei lá, na banda a gente chama isso de cresce o olho, não é? Aqui no Brasil também é a mesma coisa, e num curto espaço de tempo aí de 30, 40 dias, o cara pode simplesmente aumentar o aluguel. E outro detalhe que talvez o senhor Kula não trouxe aqui na sua abordagem, que é um tanto quanto diferente quanto a realidade brasileira, é que no cenário angolano
os aluguéis, eles não são pagos mensalmente, que nem a gente fecha o contrato aqui. Os aluguéis, eles são antecipados, é pago no mínimo 6 meses com antecedência. Pô, cara, e isso é um tanto quanto difícil, mas tem um outro ponto que tu disse que eu achei muito legal, que é justamente esse detalhe de começar com o que tem, em termos de capacidade financeira, e isso é uma coisa aí muito legal. E a outra coisa que eu vejo que talvez isso acaba sendo próximo em relação também à questão do mercado brasileiro, as pequenas empresas aqui, é começar com o que tem em relação à capacidade financeira e começar com o que tem em relação à capacidade cognitiva de resolver o próprio problema. Porque esse detalhe aí de fazer a manutenção das próprias motos, de você controlar o óleo, controlar sei lá, se tem que pôr água, eu nem sei se moto vai água. Eu acho que não vai. Se um motoqueiro tiver a ouvir isso aqui, mas isso é muito importante e destoa um pouco daquilo que talvez a gente veja aqui, sei lá, quando a gente vai para abrir um negócio, no que a gente lê, que você vai lá, tem que fazer um senhor business plan, tem que fazer, sei lá, uma senhora estrutura para começar a trabalhar. É como se fosse uma versão das zungueiras, só que é um zungueiro com universidade, é um zungueiro, vamos assim dizer, não é, com uma capacidade cognitiva já um pouco avançada em relação às nossas irmãs zungueiras, que foi olhando outras variáveis que é para efetivamente começar um negócio de acordo com aquilo que é a sua realidade em termos de capacidade financeira e de capacidade cognitiva. Eu vou abrindo os parênteses aqui só para ir fazendo a tradução daquilo que é a parte econômica. Mas, seguindo ali, falavas então, aí como foste nesse negócio, a coisa foi rolando e depois disso, qual foi o desenrolar do jogo? Ok. Então, começando assim, imaginamos que eu comprava uma motorizada com o valor do meu salário mensal. Sim. Na altura, uma motorizada custava o meu salário completo. Um salário? Um salário custava uma motorizada. Tá. Então o que acontece? Eu compro motorizada, sacrifico a minha família na alimentação. Tá louco. Quer dizer, eu tinha todo mês sem alimentação para a família, mas comprei um meio para trabalhar. Mas e como é que você fez? Tá, ok. Aqui no Brasil, talvez o pessoal já vai ativar automaticamente que existe a possibilidade de parcelamento. Como é que funcionou isso? Porque, pô, cara, não tem como simplesmente ficar um mês sem comer. Como é que você se virou nesse jogo? O que acontece? Eu tive 2 salários em atraso. Ah, tá. Olha, salário em atraso, professor universitário. Essa é outra coisa que aqui é meio que impensável, assim, tipo, um professor universitário ficar 2 meses sem atrasar, sem receber, desculpa, não dá, assim, tipo, é uma loucura isso. Fiquei 2 meses sem salário. Então, como aquilo era o ritmo que a gente estava acostumado com ele, e as redes nos pagavam, às vezes ficava muito tempo sem. Então, eu procurava sempre uma forma de ultrapassar essa situação. Assim que eu recebo os 2 salários, invisto nos 2 salários em 2 motorizadas. Pá, pois é, né? Porque na realidade, como ficaste 2 meses sem receber, e naqueles 2 meses tu conseguiu sobreviver e não morreu, e ali pegaste o dinheiro daqueles 2 meses de salário, tá. Mas a pergunta que aqui, por exemplo, nossa, cara, isso é muito legal, né? Não chega a conversa para esse ponto, não é? Tem uma coisa que é uma característica da nossa realidade em Angola, que é o processo de que a gente vive em bando, de que a gente vive em ciclo. Certamente que ao longo desses 2 meses, o senhor sem salário, os filhos precisaram comer, os filhos precisaram ir para a escola e tudo mais. Como é que o senhor se manteve nesses 2 meses? Porque, cara, você não estava se recebendo. De onde é que veio a grana no Lombongo? Como é que funcionou isso? Bom, não foi fácil. Não foi fácil, mas na verdade eu tenho N variáveis para sobreviver mesmo com qualquer tipo de dificuldade. Tá louco. Uma delas é que eu disse, eu aconselho sempre a todo mundo, estudar é muito importante. Eu tinha atraso salarial no meu emprego
onde vamos ter fixo. Isso. Naquilo que eu sei que não, eu aqui, essa aqui é minha casa, esse é meu emprego, não importa se vai atrasar quantos meses, qualquer coisa, onde eu vou pagar. Isso. É o meu emprego primário. Sim. Mas além disso, eu tinha os empregos secundários, que era universidades privadas Aham. e alguns colégios. Tá. Perfeito. Perfeito. Onde eu fazia lá os meus candongas. Sim, 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 sim. De 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil kwanzas. Isso é que ajudava a minha família enquanto eu esperava O salário oficial, o salário de verdade que realmente mantém as contas, não é? Cara, assim, eu vou abrindo muitos parênteses, não é? Porque eu, felizmente, numa posição privilegiada, porque eu consigo comparar lá, consigo comparar aqui, não é? Tem uma coisa que é muito próxima aqui da realidade de lá e a realidade daqui, que quando você vai abrir uma empresa, vamos lá supor, cara, tu tá sem nada, é muito, mas muito comum, por exemplo, né, você abrir um negócio enquanto você tem 2, 3, 4 empregos tocando o jogo. Por exemplo, muito, mas muito pouca gente tem, por exemplo, o privilégio ou toma a loucura que eu tomei de largar tudo e para ir viver só daquele sonho maluco. Claro, né, eu não tenho um filho, não tenho esposa, não é? Talvez daqui a pouco mais a patroa já vai me apertar para a gente fazer ali os pedidos, mas não tem jeito, tem que fazer. Mas enfim, parece que independente de onde você esteja, algumas características elas se mantêm estáveis. Não dá para simplesmente você começar esperando que as coisas vão ficar prontas ou vão ficar organizadas e enquanto você está nesse processo de crescimento é necessário literalmente que você vai tendo mais de uma fonte de renda. Mas isso, seguindo então, e depois como é que você transitou da motorizada para o mini mercado? O que é que fez a diferença nessa transição? Como é que foi essa transição? Na verdade, quando eu comprei 2 motorizadas, depois de um mês, eu voltei na mesma loja. Sim. Para ir comprar a terceira. Perfeito. Então, posso naquela loja ao fazer a minha compra, era uma loja de uns indianos. Sim. Ele olhou para mim e disse, senhor, eu olhando assim para ti, eu já consigo mais ou menos ter ou entender que tipo de pessoa você é. Olha, tu não queres levar 5 motorizadas e vem me pagar quando você quiser. Bah, mas como assim? Do nada isso? Do nada. Aham. Tá, e depois? Do nada e desconhecido. Sim, e desconhecido. Desconhecido. Não, aqui jamais fariam isso, cara. Aqui. Não, você tem que hipotecar, claro, né? Você tem uns meios para que isso aconteça, tem cartão de crédito, tem boleto bancário e tudo mais, não é? Enfim, mas assim, eu não consigo ver essa possibilidade no mercado brasileiro, nem que for na loja do teu irmão, tá maluco? Não funciona. Então ele convidou-me para me levar 5 para onde que fala. Eu até entendo que gostasse de mim, mas dentro das minhas capacidades financeiras, eu não me revejo como pagar 5 motorizadas em curto o espaço do tempo. Sim. É muito. Tá bem, já que é assim, me dá crédito. Crédito eu consigo juntar o meu salário que está vindo. Sim. Mas o dinheiro que esses vão trabalhar, consigo trazer dinheiro no próximo mês. Tá. Olha, dito certo. Saí lá com as motorizadas, fui trabalhar. Nesse caso, já tinha 6, porque Sim. eu comprei o terceiro, me deu mais 3. Então, foram 6 ao total. Foram 6. Tu estava com uma frota já? Tu estava com uma frota já? Tu já estava com uma frota? Uma frota. Sim. No mês a seguir, voltei lá para pagar as 3 motorizadas, comprei mais 2. 8. 8. No espaço de 3 meses. Porra!
Eu fico pensando aqui, mas é claro, eu penso sempre em termos administrativos, mas calma aí, num espaço de 3 meses você comprou 8 motorizadas no seu todo. E como é que funcionava a engrenagem lá por outro lado, por trás? Porque, tu tem funcionários, só a questão da manutenção da infraestrutura toda para manter, você tem relacionamento com o pessoal, que é uma coisa difícil, 8 pessoas com 8 índoles diferentes, como é que tu se virava nesse processo? Irmão, isso foi uma loucura. E acho que comprar motorizado era mais fácil do que gerir esse todo o pessoal. Comprar motorizado era mais fácil do que gerir esse todo o pessoal. Tá, mas... Pode falar, pode continuar, por favor. Na hora que trabalhava comigo um dia, sim. No dia seguinte mandei ele embora. E funcionário que trabalhava comigo uma semana, depois mandei embora. Mas qual é o problema principal nesse processo todo? Desculpa? Sim, mas qual era o problema para que você pudesse descasar das pessoas em curto espaço de tempo? Bom, na verdade aqui o negócio das motorizadas não é um negócio legalizado. Ah, tá, ok. E os próprios motoqueiros não têm documento. Putz, isso é uma questão de infraestrutura complicada. Tem condução. Sim. Não tem carta de condução, muitas vezes não tem bilhete de identidade. Tá louco. Muitas vezes tem de um município só para trabalhar de moto, depois fugir embora, também pode fugir com a sua motorizada. Putz, é um risco absurdo então. Não, foi um negócio muito arriscado. Muito arriscado mesmo. Bom, mas você estava ganhando dinheiro, né? Não tem como negar. Sim, não tem como negar. Tem um risco, mas tem um retorno financeiro. A ponto de comprar... O retorno financeiro é indiscutível. É indiscutível. A base da gestão das motorizadas é apenas a sua gestão. O segredo está na manutenção das motorizadas. Nunca confiar que esse negócio é uma outra pessoa, a não ser você mesmo a controlar o estado da sua ou do seu equipamento. Esse foi, vamos lá dizer que foi o foco para mim. Sim, então, apesar de todos os problemas, tu manteve especificamente a manutenção do equipamento. O fato de não teres terceirizado esse processo é justamente o que te manteve ali, não é, à frente, porque você tem problemas de pessoal, você tem problemas de infraestrutura, de legalização, de tudo mais, e ali o que fez a diferença é justamente esse processo de você conseguir manter ali a manutenção. É isso. Então, mesmo com 8 motorizadas, eu ainda não achava capacidade para começar a construir a minha própria infraestrutura. Então, fui injetando todo o dinheiro das motorizadas em outras motorizadas. Você foi reinvestindo? Fui reinvestindo até atingir a ordem de 20 motorizadas no espaço de 9 meses. Tá louco, cara? 9 meses, 20 motorizadas. Se a gente fosse pegar isso, 10 meses, seriam 2 motorizadas por mês, não é? Estamos a falar praticamente 2 motorizadas por mês. Sim. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Mas... mês comprava 4, mês comprava 3 e assim sucessivamente foi andando assim. Mas esse fluxo todo dentro do Namibe mesmo, você fazendo o processo, e tipo, você carregava o quê? Pessoas, carregava mercadoria, o que carregava? Bom, esse todo o fluxo dentro do Namibe mesmo. Uma das fraquezas que eu encontrei nessa província aqui, no Namibe não tem serviço de táxis, como em Luanda, os nossos IAS. Sim. Os poucos que existem, eles têm uma linha direita que fazem. Até hoje funciona assim? Até hoje funciona assim. Então, tipo, se eu chego no Namibe hoje, para pegar um transporte, eu tenho que, sei lá, do ponto A para o ponto B,
Epá, são muito poucos, e assim, aqui para quem está na realidade brasileira, são minivans, não é? São minivans de lotação que tem muito no Rio de Janeiro. Claro, na maior parte das cidades aqui no Brasil você vai encontrar já ônibus, não é? De 40 e poucos lugares, 50 e poucos lugares, mas no Rio, aquele sistema de mini táxi, aquele de minivans de lotação, é o que ainda, não é o que ainda, é o que a gente usa em Angola como transporte público. Não é táxi no sentido do táxi privado, que nem a gente chama aqui um taxista para te levar para casa. Não. O termo táxi lá, ele é usado mais para o transporte público mesmo. Tá louco, cara? Parece que está a falar um outro português, tem que ir traduzindo as coisas. Tá. Então, dentro dessa dificuldade toda que o pessoal daqui passa, não importa onde você vive, você é obrigado a descer num ponto, a depois ir caminhando até a sua residência. Tá louco, cara. E o Uber ali faria uma festa absurda, assim. Não tem como. Faria. Mas até hoje é assim. Até hoje é assim. Mas calma ali, tá? Nossa, é que são vários assuntos, vamos focar, senão a gente vai se perder. São vários assuntos, senão a gente vai se perder. Epa, para você que tem o teu IAS, não é? Estás em Luanda, estás no IGE, já tá aqui já, alguém trazendo aqui, não é uma dica de negócio, cara. Vai para o Namibe, faz só táxi e para você parar pelo caminho. Mas deixa só para a gente fechar essa questão do táxi. Essa exigência de que você não para ao longo do trajeto é uma exigência legal do Estado ou um modus operandi das pessoas que trabalham no mercado? Bom, o que eu quis dizer assim, que eles têm uma linha direta. Sim. A linha direta não quer dizer que você subiu e tem que descer logo no destino final, não. Sim. A linha direta é tipo... eu estou a vir, bom, vamos falar de Luanda. Isso, por favor. Eu estou a vir do São Paulo. Sim. Quero ir para a Rocha. Certo. Quer dizer, quero ir para a Prenda. Sim. Mas o táxi vai para a Rocha. Certo. Ele vai me deixar no aeroporto. Sim. E do aeroporto eu vou ter que caminhar a pé até um outro espaço, até um outro ponto. Até outro espaço. Sim. Não tem um táxi que vai te levar até lá. Ah, tá. Então você tem gaps no processo, não é? Que você foi complementando, que você foi fechando. É isso. Nossa, então tipo, sei lá, se eu sei que os táxis saem do ponto A até o ponto B, mas o indivíduo quer chegar no ponto C, tu colocava a tua moto no ponto B, para o cara levar o indivíduo até o ponto C. Até que nada é assim. Eu coloco o indivíduo lá mesmo no ponto A, onde Sim. você vai sair. Isso. Só que ele vai te levar no seu destino final até na porta da sua casa. Tá louco. É uma espécie de um Uber mesmo. Sim, é uma espécie de um Uber. É mesmo um Uber. É mesmo um Uber. Então as motos aqui funcionam assim. Sim. Tiram no seu local até na porta da sua casa. É um Uber, literalmente falando. É diferente dos táxis ou dos IASs. Sim. Onde IAS poder deixar no meio do caminho para você caminhar, eu fico no seu ponto. Sim. Até na sua própria casa. É, um serviço mais personalizado é normal que você pode até cobrar mais caro em relação ao próprio IAS. E infelizmente não. Tem uma questão de segurança, moto e papapá, status e tudo mais, a percepção do serviço em si. Percepção do serviço em si. Então foi assim que eu fui desenrolar do meu negócio. Tá. Depois de eu concretizar em 20 motorizadas. Sim. E que ao longo do caminho também foram me roubar uns 4. 4 motorizadas foram assim. Foram roubados. Porra! Tá. Foram roubadas. Mas foram pelos próprios motoqueiros. Os próprios motoqueiros, outros com umas histórias inventadas, quer dizer, na verdade colocamos aqui a polícia para investigar, mas até hoje nunca tivemos uma resposta uma resposta concreta do que aconteceu. Pois é, não é? Aqui, o Sr. Kuller começa agora a falar de algumas coisas que têm muito a ver com questões de infraestrutura do país, não é? Sei lá, que a gente
chamaria aqui no Brasil de custo Brasil. Em Angola, o custo Angola, cara, assim, ele é tão alto que algumas variáveis que a gente já considera que é ultrapassadas, não é? A gente ainda precisa resolver por lá. Por exemplo, sei lá, o cara tá mais de 2, 3 anos que deixou o caso na polícia, até hoje nada de resposta e nada, assim, tipo, já eras. Já ninguém mais sabe daquelas motorizadas. E depois disso, e como foi a transição para o mercado? Mas como esse meu negócio da motorizada era um negócio apenas transitório. Sim. E o meu foco era mesmo abrir o meu mini mercado, não era motorizado. Sim. Só que eu não estava a ver como começar com o mini mercado com um capital inferior ou com salário. Sim. Então, fui investir nesse negócio rápido, para que depois esse negócio fizesse o que eu tenho hoje. Tá. Então, depois de eu completar mais ou menos 12 meses trabalhando duramente com as motorizadas, sim, eu decidi agora começar a virar o todo o negócio para a construção do meu edifício. Tá, então ao longo do processo compraste o terreno, além do... Comprou o terreno, começaste a construir... Já tinha dinheiro, só que não podia construir com o meu dinheiro do salário. Sim, porque era inferior, não é? Até porque tem as crianças para alimentar, não dá. Não tem como, não tem como. Então eu quero dizer que o senhor foi seu próprio banco. Não teve banco Big, banco Buy, banco Standard Bank, não teve nada. O senhor próprio se financiou ao longo desse processo. É mesmo, me reinventei. Tá louco. Então, quer dizer que o espaço físico que tens é um espaço físico que é seu, o terreno, a estrutura, a infraestrutura que o senhor está lá concebeu, é uma infraestrutura que você levantou assim, da raiz, não é? Um bloco a bloco, até tá louco, cara. Eu fico aqui pensando, não é? Quantos outros empresários, não é? Passam pela mesma situação que o senhor, quantos outros teriam no mínimo essa capacidade e essa infraestrutura de ir construindo coisa a coisa. Por exemplo, se você me fala aqui que eu, para abrir meu próprio negócio, tenho que comprar meu próprio terreno, tenho que construir minha própria infraestrutura de parede, não abre um negócio em lugar nenhum aqui, tá maluco? Não funciona, cara, não. Só com os problemas que já temos, essas são as dificuldades, mas seguindo, cara, assim, é muito, mas é muito parecido, muito parecido com a realidade brasileira, para alguns aspectos, para alguns estratos sociais, esse ponto que referiste, não é? E que, cara, assim, é muito próximo, muito próximo. Eu trabalhei para um cara aqui na cidade, Negão X, que o Negão X é literalmente assim, não é? Ele foi montando o negócio dele literalmente da mesma forma que você fosse fazendo. Só que, claro, ele era funcionário de um trailer que em Angola é equivalente a uma rolote. Saiu da rolote, ele sublocou o trailer do chefe dele. Até hoje ele continua alugando o trailer do chefe dele, e nesse mesmo processo de trabalho ele hoje construiu uma mini infraestrutura dentro da casa dele, onde ele vende outras coisas, e assim vai indo na mesma linha em que você foi se reinvestindo, claro, só que ele foi fazendo isso num outro setor. Mas aí depois tu migrou para o mercado e vendeu as motorizadas, simples assim, tchau. Então, com aquele financiamento que eu fiz autofinanciado, em espaço de 8 meses, sim, eu construí um espaço de 2 andares de 15 metros quadrados. Tá louco, cara. Investimento absurdo, né? Não, tem que ter muita coragem, cara. Construí um espaço de 15 metros quadrados, começar do mesmo chão até subir, primeiro andar e segundo andar. Sim. Aí eu disse agora vamos começar a investir no outro setor. Então, como eu tinha 2 negócios para abrir simultâneo, sim, mas as finanças também eram muito baixas. Perfeito. Então, eu tranquei abri
Tá. Então, eu tinha um projeto. Pode falar, por favor. Abrir uma gráfica e uma mini mercado. Perfeito. Optei para abrir mini mercado, deixei gráfica para trás. Tá. A pergunta é, por que você optaste pelo mini mercado e não pela gráfica? Bom, a resposta é muito simples. Eu, graças a Deus, vivo num condomínio novo e, infelizmente, não temos comércios legalizados. Sim. Não existe nenhum espaço legalizado para comércio aqui no meu condomínio. Perfeito. Todos que têm negócios aqui, como chamado cantinas, é mesmo na sua própria residência, abrir uma janela. Sim. E começa lá a vender aí os produtos. Perfeito. Então, eu olhando nisso, eu disse, não, eu preciso ter um espaço reconhecido na lei, que qualquer pessoa pode vir, entrar, comprar e sair. Tá louco, tu vai ficar muito rico. Continua, por favor. Então aí, onde eu disse, não, a coisa mais importante para as pessoas hoje no nosso país é a alimentação. A comida é o elemento básico para qualquer sociedade. Perfeito. Então, analisando, eu disse, não, por que eu vou abrir uma gráfica primeiro? Se as pessoas querem comer. Querer até não é muita palavra. Precisam. Sim, porque entre querer e precisar, você sabe diferenciar. Eu estou aqui, eu só saio do escritório praticamente para ir comer, porque eu preciso, o meu estômago fica roncando. Então, seguindo ali no que falavas. Ok, então aí abrimos o mini mercado. Mas eu te mostrar de foto como é que quando nós abrimos, como é que aquilo era de rim. Tá louco. Um espaço grande, cheio de água, só nas prateleiras. Sim, pode continuar. Tem que começar. Tem um conceito muito massa em economia, nisso que estás a falar, que são os bens, os produtos os bens de primeira e segunda necessidade, não é? Quando você vai analisar um determinado mercado, não é? Por exemplo, isso dali que tu falaste, no que o senhor falou, sobre essa questão de optar entre a gráfica, especificamente falando, e o mini mercado, faz muito mais sentido você olhar para o mini mercado justamente por ser um produto de primeira necessidade. Só que o mais legal de ser um produto de primeira necessidade, tem uma coisa, por exemplo, que se o senhor fosse abrir uma gráfica, a gráfica, para vender o produto, para vender os produtos dentro da gráfica, além da operação toda, além efetivamente dos funcionários, ainda existiria um outro conhecimento em publicidade e propaganda que no início, na fase inicial, eventualmente você não teria. Agora, quando você vai olhar já para o mini mercado, faz muito mais sentido, porque vamos assim dizer, não é? É como se fosse a fome com a vontade de comer. Tu nem precisa literalmente falar para as pessoas que eu estou a vender. Basta a pessoa ver. Como tem um outro conceito em economia que se chama demanda reprimida, que é quando tu entra num determinado mercado e as pessoas estão ávidas por aquilo que efetivamente tu vende. É tipo assim, tu mal chegou, as pessoas já querem consumir. Por quê? Porque as pessoas já estavam à procura. Só que isso não é necessariamente verdade para todo e qualquer mercado, para todo e qualquer setor. Eventualmente, se alguém hoje abrir um mini mercado próximo ao teu, esse indivíduo é bem provável que ele não tenha a mesma taxa de sucesso e não consiga crescer, ou no mínimo trazer cliente dentro do mini mercado dele da mesma forma que conseguiste trazer. Então, se você que está aí nos ouvindo, viste uma cantina do lado,
só porque o outro está a vender. Aí você também acha que vai lá, vai abrir, vai ter cliente. Não é bem assim. O caso do Mr. Cooler, que nem ele está aqui a descrever, não é? Existiram fatores econômicos ali que lhe permitiram aproveitar essa lacuna. E a melhor parte do jogo, talvez seja isso, é que nem o senhor disse, a gente começou um mini mercado só vendendo água lá dentro, um espaço gigante com um monte de água, e hoje a coisa está numa estrutura diferente. Não, hoje mudou muita coisa. Hoje temos a loja funcionando em pleno 100%, praticamente não tem uma coisa que o cliente procura aqui que nós não temos. Tá louco. Temos tudo que os clientes precisam. Tá, mas temos a nossa gráfica. A gráfica já está funcionando agora. Já funciona, já está no caminho de 6 meses. Tá louco. Então são 6 meses de gráfica e ao mesmo tempo não é ter um mini mercado. A questão é, e como é que tu... Tá, as motos, eu estou entendendo aqui que as motos, vendeste todas elas? Vendeste? Ou como é que ficou a questão das motos? Com a experiência que eu ganhei com as motorizadas, eu entendi que qualquer tipo de máquina tem um tempo de vida útil. Sim. E uma vez que eu não queria mais renovar aquilo, então tinha que despachar. Então vendeste elas todas? Vendi todas as motorizadas. Perfeito. Todas motorizadas. Reinvesti no meu negócio. Nesse momento aqui, tem um mini mercado em pleno com 10 funcionários. É uma capacidade de gente legal. Temos 10 funcionários trabalhando no mini mercado e na gráfica. Com todos os direitos, segurança social, habilitação. Tá louco. Vou querer que me contrates. Eu aqui nem tenho segurança social, tá louco? Tu aí pro Namibe, ele tem emprego. Mas no princípio gerir tanto faz a gráfica como a gráfica como mini mercado nunca é fácil. A gente fazia todas as anotações com calculadora e cadernos. Perfeito. E depois, numa boa fase, eu vi uma publicidade apartamento. Uma explicação aí chama de IVA. Pois é, né? Isso realmente faz muito sentido. Deixa só, vamos só abrir um parênteses aqui, senhor Cooler, que é uma coisa que o senhor está falando aqui sobre o processo de formação de preço, só para as pessoas entenderem, não é? Porque, assim, a gente já conversou, a gente entendeu um pouco mais. Como é que você pensava antes, não é? Que é para formar o preço do seu produto? Como é que funcionava a sua cabeça para formar o preço de um determinado serviço ou produto? Ok. Na verdade, aqui, o Ministério das Finanças, ele orienta algumas gráficas legalizadas reconhecidas. Perfeito. A vender um caderno chamado caderno de cálculo de preço. Perfeito. E existem alguns itens aí que todo qualquer comerciante deve obedecer. Perfeito. Mas, infelizmente, existem alguns itens. Sim. Que eles não levam a conta. Sim. Então isso também criava-nos muita dificuldade para nós realmente conseguirmos ter o preço ideal para a venda dos nossos produtos. Tá, deixa eu tentar traduzir isso, cara, para não sair da minha boca. O senhor está me dizer aqui, olha, que pelo processo que hoje o Estado oferece, o Estado acaba induzindo as empresas a precificarem mal o seu produto. Ou seja, é como se fosse o Estado, na ânsia do Estado querer criar uma legislação, ele acaba no final dificultando, porque esses cadernos que são vendidos, eles não levam em conta toda a infraestrutura necessária que é para formar o preço. É verdade. Então, o preço que o senhor vende, se eu tivesse que pegar aquele caderno, que é para efetivamente, não é, me basear nele como referência para formar o preço, eu estou a incorrer num risco de que eu estou a precificar o meu produto abaixo daquilo que é necessário para que eu consiga efetivamente manter a estrutura da empresa. Muito abaixo disso. Muito abaixo disso. E como é que se sobrevive então nessa estrutura? Bom,
verdade também eu não entendia como é que os outros faziam o negócio mesmo com essa dificuldade toda. Pois é, não é? Mas eu fui investigando sozinho, procurando algumas informações. Sim. E buscando, muitas vezes até entrar na loja do estrangeiro. Sim. Ver qual é o produto que ele está vendendo quanto, tá bem, eu também vou vender isso. Perfeito. Então a gente fazia coisas assim de forma imaginária. Já que ele está vendendo isso, tá bem, eu vou vender isso. Mas, fazendo isso, você não leva em conta que os seus gastos correntes não são iguais a dele. Pois é. Isso é uma realidade. A que o produto sai vamos lá dizer, do fornecedor para chegar na sua loja e na loja do seu concorrente é diferente. Sim. Os gastos são totalmente diferentes. Número de funcionários é diferente. Tá louco. Tá. Existem muitos aspectos aí que a gente não levava em conta porque a gente quer cumprir, quer seguir como a lei diz. Mas, na verdade, precisas ouvir especialistas, pessoas que entendem a matéria. Há outras portas. Para que realmente você consiga fazer o que acontece certo. Pois é. Só para fazer um adendo aqui, a gente não está fazendo uma apologia de que é necessário e é preciso você transgredir a lei. O que o senhor Kula está fazendo referência aqui é que como a lei ela é um mecanismo dinâmico e ela é feita que é para atender e melhorar a vida das pessoas, e eu espero que em algum momento alguém, sei lá, de uma instituição do Estado que possa nos ouvir, que literalmente possa rever essas questões básicas que foram usadas na concepção, que é para ter esses cadernos ou essas folhas que a instituição do próprio Estado deixou ali, que é para orientar os empresários, porque o seu objetivo principal era fazer com que os empresários pudessem informar o preço da melhor forma possível. O que está a acontecer é literalmente ao contrário. Então, ali foi com base então nessa percepção que o senhor teve, que percebeste que a coisa precisa mudar. Só para que eu entenda, não é? Essa mudança de chave que o senhor foi entendendo, de que precisa mudar o processo de formação de preço, isso é porque estavas a vender e não estavas a ter lucro, ou efetivamente não estavas a conseguir vender porque o seu preço estava acima do concorrente. Qual era a situação? Na verdade eu estava vendendo muito. Mas não estava vendendo. Então você vendia. Então a sua empresa era como se fosse um tubo de passagem de dinheiro, literalmente falando. Então tu pegava do ponto A e transferia para o ponto C, porque você é o ponto B que apenas faz esse processo de transferência. É verdade, é mesmo assim. Eu estava vendendo muito. Sim. Estava vendendo muito, mas estava girando mesmo no céu. Tá, nossa. E como eu tinha um capital inicial, sim, muito baixo, eu todos os dias ia no fornecedor, talvez 2, 3 vezes para ir buscar uma matéria-prima. Então, aí 2 a 3 vezes por dia para ir buscar matéria-prima, você tem custo de transporte, você tem custo que você larga a sua loja, que é para outra pessoa poder atender, enfim, parece que o seu custo é exponencial, ele só cresce. Tá louco. Então, foi mesmo difícil, foi difícil lidar com isso. Foi difícil. Só para fazer um bom dia desse. Sim, pode falar, por favor. Um dia desse eu estava só assim, a navegar no Facebook. Vi aí um formulário aí. Não me lembro qual é a informação que estava em cima do formulário. Disse, deixa eu abrir esse vídeo aqui para acompanhar. Então, aí, quando eu abro o vídeo e encontro o formulário Então, comecei a acompanhar esse formulário aí no YouTube, ouvindo cada pronunciamento, a importância da ferramenta,
como é que ele funciona, eu disse, pá, este que estava a faltar para o meu negócio. A gente fica feliz por isso, né? Eu disse, este que estava a faltar para o meu negócio. A princípio, quando eu ouvi o senhor Bola falar com um do Brasil, eu disse, pá, complicado. Esse que fez aqui não é para nós angolanos, é para o Brasil. Para nossa realidade de isso aqui parece que não vai funcionar. Tá louco. Mas, epá, mesmo assim, eu vou entrar em contato. Então, daí onde eu entrei em contato com o São Paulo. Gente. Tem uma coisa, senhor Kula, que eu agradeceria muito que você pudesse nos ajudar a entender. Tem uma coisa que isso acontece no Brasil, acontece em Angola talvez numa dimensão maior. Burla. É uma coisa que acontece ali, cara. Assim, o que é que fez a diferença? Porque, cara, nós também podíamos ser uns burladores. O porquê que o senhor decidiu nos dar um voto de confiança? Bom, na verdade, como também entendo um pouco os sites, então eu consigo mais ou menos saber qual é o site verdadeiro e qual é o site falso. Através de algumas técnicas que aqui não vou pronunciar. Sim. Então, foi necessário o senhor primeiro ir pesquisar, não é? Pesquisou e buscou a nossa credibilidade, enfim, fez todo um check-up sobre o nosso trabalho e só a partir desse ponto é que o senhor... Porque eu me lembro, assim, no primeiro contato que a gente teve, o cara queria me matar, eu ligando pro cara, assim, ele gostou das coisas e falou, senhor Kula, estou só aqui para te falar da ferramenta que você mostrou interesse. Mas, infelizmente, não é? Infelizmente. Então, só para fazer referência, o senhor Kula, ele tem a nossa ferramenta de formação de preço com foco em produtos, não é? Que certamente você, se você que tiver interesse, você poderá entrar em contato com a gente. E de lá para cá, senhor Kula, o que é que efetivamente mudou? Como é que a ferramenta está te ajudar? Como é que isso está contribuindo no seu negócio? Olha, senhor Paulo, sendo verdadeiro, esse aplicativo me ajudou e está começando a ajudar muito. Através desse aplicativo eu consigo agora conseguir implementar um preço que não seja prejudicial para mim, sim, também não me dê vantagem. Perfeito. Sobretudo, consigo entender qual é o produto que mais me traz lucro da minha empresa. O senhor Kula está falando do índice de margem de contribuição, que é um indicador financeiro que dentro da ferramenta, e isso hoje é possível aferir também. Com isso eu consigo identificar qual é o produto que não posso deixar fora da minha loja. Sim. E qual é o produto que eu não preciso acumular e comprar em massa para deixar aí. Perfeito. A partir do momento que eu comecei a usar esse aplicativo, eu deixei de comprar alguns produtos que eu comprava em grandes quantidades. Comecei a comprar em menores quantidades. E aqueles que eu comprava, não sabendo aquilo que sai mais, comecei a comprar em grandes quantidades porque dei conta que não, é preciso que aquilo tenha sempre na minha loja. Sim. Porque é um produto que mais precisam. Sim. E outra coisa, essa ferramenta ajudou-me bastante a entender como e qual é o salário que eu devo pagar os meus funcionários. Tá louco, cara. Isso a gente nem percebeu, assim, tipo, isso ficou muito longe da nossa capacidade de percepção, assim, tipo, a gente nem, nossa, cara, e que bom, de verdade mesmo. Eu, através dessa ferramenta, consegui entender, na verdade, que eu pagava pouco, ou pagava muito, de acordo com a nossa produção. Sim. Então, depois de eu lançar todos aqueles que são meus gastos fixos, lançar os produtos todos que houver
gráficos eu consegui ver a informação a me dizer que não, nesse ponto aqui, tu estás bem, aqui estás mal, deveria melhorar aqui. Implementando aquelas melhorias, mano. Oh, cara, eu fico muito feliz de verdade mesmo. Eu fico muito feliz de verdade mesmo, né? Porque eu fico. Meus funcionários ganhavam mais ou menos 50% do salário que deviam ganhar. Eu não sabia. 50% abaixo ou acima? Abaixo. Porra, então eu tenho que cobrar salário desses caras aí, tá louco? Eu fiz com que o salário deles aumentasse, nem me dão nenhuma comissão. Oh, não, mas assim, de verdade mesmo. Eu não tinha noção de quanto a gente está vendendo. Sim. Essa questão. Não tinha noção de quanto a gente está vendendo. Eu não tinha noção do imposto que a gente deveria pagar. Sim. Mas com essa ferramenta, tendo aquele requisito todo, bem projetado aquilo, o imposto mensal, imposto anual, a margem de lucro, a percentagem para, como que se diz isso? O percentual do custo fixo, no caso, para pagar os custos fixos da empresa, isso. Implementando essas percentagens todas, nos dá um preço real do nosso produto. Tá louco. O nosso produto realmente, como eu disse já a princípio, eu pagava um salário muito abaixo, 50% em relação daquilo que ele ganha. Fruto do quê? Fruto do preço dos produtos que a gente vendia. Então hoje conseguiste mexer nos preços, por consequência, aumentaste o rendimento e... Aumentei o salário dele 50%. Aumentei o salário. Pô, cara, assim, eu fico feliz, assim. Tem gente que trabalha aqui dentro que se tivesse ouvir, deveria até chorar de tanta emoção, assim. Olha, sim, senhor Kula, de verdade mesmo, né? A gente que trabalha aqui vai fazendo as coisas, nem sempre a gente tem a dimensão do impacto lá, do outro lado, de como é que as coisas efetivamente estão a funcionar. E isso agora me levou, assim, à seguinte curiosidade. Pô, e agora? Tu tá ali, tu tá a crescer, as coisas estão aí, tu acabou de abrir um mini mercado, acabou de abrir uma gráfica. Qual é o próximo passo? Vai consolidar mais mercados? Vai abrir mais gráficas? Qual é a sua expectativa? Eu aprendi o ditado do seguinte: bago a bago, galinha enche o seu papo. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero me acomodar não quero me acomodar apenas no negócio ou investir grandemente num único negócio. Sim. Eu estou diversificando o meu negócio. Perfeito. Então, tem um gráfica, ele está crescendo. Sim. Crescer mesmo. Tem a loja, que é o mini mercado, também está no seu crescimento. Perfeito. Mas, na verdade, além do crescimento deles, eu estou a tirar uma margem, na qual, até dezembro, vamos inaugurar um restaurante. Tá louco. Então, você não vai ter 3 negócios diferentes. Agora, aqui me surgiu uma outra questão, uma outra curiosidade. Isso também é muito característico dos empresários angolanos, que são os pequenos. Como é que é a sua transferência de know-how, de conhecimento técnico? Porque, veja só, até hoje, tu é o cara que pensa, tu é o cara que projeta e tudo mais. Tu tá formando gente, tu tá capacitando essas pessoas. Como é que transfere os conhecimentos para essas pessoas? Porque daqui a pouco mais, conforme a coisa está a andar, tu não vai mais poder ficar na loja, não vai poder ficar na gráfica e se calhar nem ficas mais nesses lugares. Como é que formas essas pessoas, não é? Como é que é o processo de transferência de conhecimento? Porque agora, para onde nossa conversa está aí, não está dependendo mais apenas da sua capacidade financeira, está dependendo muito da sua capacidade de administrar essas pessoas, que é para eles tocarem os outros negócios. Como é que isso é feito dentro da sua empresa hoje? Bom, na verdade, o que acabaste de dizer já está acontecendo. Eu já não paro mais na empresa. Já não paro mais na gráfica.
Já não trabalho aqui. Então, hoje o senhor só administra pessoas, literalmente falando. Só administro pessoas. Tá. E essas pessoas que você administra, como é que você faz o processo de transferência para eles? Tipo assim, falo transferência de conhecimento. Por exemplo, aqui dentro da Wango, só para teres uma ideia, a gente aqui tem um ritual. Toda sexta-feira, as pessoas que trabalham diretamente comigo, eu, Paulo, toda sexta-feira eu tenho um ritual de cursos que eu sei que eles estão a fazer, eu cobro para eles me apresentarem os resultados nesses cursos. Tem leituras, os que trabalham diretamente comigo. Tem livros que eu indico para essas pessoas lerem, eu cobro desses livros. Não é, se não fazer, diminui no salário mesmo. Assim, no início as pessoas pensavam que era uma brincadeira, mas tipo, a gente começou a cortar. E isso tá fazendo muito sentido justamente por essa mesma percepção que tu tá tendo, que tu não para mais. E assim, pô, cara, olhando para o mercado angolano, né, onde você tem um nível, vamos assim dizer, de infraestrutura educacional que ainda é pequeno, que as pessoas têm um nível assim, cara, de literacia acadêmica, seria esse o termo mais apropriado possível. Como é que o senhor arrisca, assim, tanto numa coisa, investe dinheiro, e no investimento que não vai depender do seu conhecimento, vai depender do conhecimento dessas outras pessoas. Cara, que confiança tu tem e como é que tu faz para formar essas pessoas? Porque pode acreditar, cara, se você nos contar alguma coisa que estás a fazer, assim, olha, e esse é o problema de muita gente, tipo, dessa manutenção das pessoas. Como é que é ensinar para essas pessoas a sua forma de gerir, a sua forma de passar o conhecimento, de administrar as coisas? Ok, uma boa pergunta, uma grande pergunta e é fácil. É uma pergunta muito interessante. Então, Paulo, como já disse no princípio, eu sou professor universitário. Sim. E eu conheço a necessidade dos nossos formandos universitários. Perfeito. E a dificuldade que eles passam para se formar. Sim. Então, aí onde eu achei melhor trabalhar ao mesmo tempo ajudar esse pessoal. Sim. Eu trabalho com meus estudantes. Pô, não, cara, aí é sacanagem, né? Aí é totalmente sacanagem. Não, assim, quando eu falo que aí é sacanagem, porque, assim, cara, tu é um em 1 milhão de professor universitário. Tá, então tu recruta literalmente na universidade aqueles alunos que tu identifica que são os melhores alunos e leva eles para dentro do seu próprio negócio. É mesmo isso. Tá, mas a pergunta aí, talvez que não quer falar, ok, e a universidade tem um programa disso? Existe um programa dentro da universidade que faz essa parceria em empresas privadas, universidade, assim, pô, cara, porque assim, tu tá falando que tu faz por conta própria, ok, e as outras empresas, como é que fica as outras empresas, não é? Não existe nenhum erro de comunicação? Bom, eu gostaria que as nossas empresas também funcionassem dessa forma. Uma coisa que é verdade, aquilo que nossos formandos passam é lamentável. Mas tu te referes lamentável em qual aspecto? Porque eles não têm conhecimento, não conseguem espaço. Estudam com muitas dificuldades. Tanto faz financeiro, tanto faz psicológico. Sim. Deslocação. Sim. Então, e muitas das vezes que vem na universidade fica em casa, 2, 3, 4 anos está em casa. Mas foi um indivíduo que terminou a universidade. Mas fica 2, 3 anos porque não tem emprego. Não tem emprego. Pois é, né? Isso é um pouco distoante em relação ao que a gente escuta, não é? Por exemplo, vai pegar grandes empresas em Angola,
que se contrata muito fora do país, não é? Que se contrata muito fora do país com a tônica de que não existe mão de obra qualificada no mercado. Claro que isso tem uma questão da infraestrutura e um tom político que talvez não é muito o nosso foco aqui. Mas ali talvez a parte mais legal mesmo é isso ali que disseste, de que pegar os caras dentro da universidade e levar eles para dentro do seu negócio. Então, assim, olha, para você que está ali do outro lado, está nos ouvindo, está com só o seu negócio, estás a xixilar e achar que não tem mão de obra, pô, cara, vai ali na universidade, na explicação mais próxima que você conhece e vai buscando esses caras. Quem trabalha na universidade? Tá louco, cara. Part-time tem muita gente que quer trabalhar e muitos deles os pais nem têm condições para pagar a propina. Tá louco. Então, você trazendo uma pessoa dessa, pelo menos lhe paga um salário que já consegue pagar a propina dele sozinho. Sim. Grande ajuda que você faz para ele. Então, ali, o senhor está me dizendo que praticamente aí está no seu modelo hoje de trabalho, você entende que o salário do funcionário, ele precisa, é base do salário dos seus funcionários, que eles consigam no mínimo pagar a infraestrutura da universidade, tomar transporte e depois eles ainda conseguirem se manter. É mesmo isso. Esse é o nosso lema. Tentar ajudar no máximo os estudantes universitários para encontrar o seu primeiro emprego. Tá louco. Tá. O fruto da dificuldade e a experiência que a gente passa dentro da universidade. Tá. Nós temos muitos alunos interessantes e inteligentes, mas muitas das vezes acabam saindo na universidade frustrados da vida. Pois é, cara, essa é uma realidade, não é crua, não é aí no país, enfim. No Brasil aqui também isso é um pouco parecido, mas essas pessoas aqui no Brasil, elas têm um encaminhamento diferente. Normalmente o cara que se forma, não encontra emprego, é um cara, claro, aqui no Brasil tem assim, uma zoeira, não é? De que se você pegar um Uber, a probabilidade de você encontrar um engenheiro é de 70% a 80% dentro do Uber, o engenheiro fazendo Uber. Ou seja, você ser Uber aqui, precisa ser engenheiro, porque a maior parte dos engenheiros estão aí fazendo Uber. Mas para outros mercados, outras áreas de formação, tem muita gente que acaba aí fazendo mestrado acadêmico, não é? Para que durante esses 2 anos, enquanto ele está mais ou menos aí se procurando, ele pelo menos vai se mantendo, vai estudando, claro. E isso faz muito sentido, porque as universidades brasileiras têm bolsa, não é? O cara pode ganhar bolsa, o cara pode viver dentro da moradia da universidade, enfim, tem todo um amparo social que faz com que os estudantes brasileiros se beneficiem disso. Aí, a gente chegando aqui aos finalmente, não é? Tu disse que tem uma gráfica, tem um mini mercado, não é? O que a gráfica hoje oferece de serviço? Porque, enfim, certamente a gente vai pegar esse conteúdo e já pedindo aqui o senhor que nos permita fazer propaganda dele, e certamente que outras pessoas no Namibe também vão eventualmente querer conhecer a sua loja, não é? Querer conhecer a sua gráfica. Pô, fica à vontade para falar os serviços que vocês fazem, onde podem vos encontrar, o que vocês não fazem, enfim, se lá vão ter para fazer a propaganda sobre o seu negócio. Só para fechar aquela pergunta que sim, aberta, como é que eu faço o conhecimento? Por favor. Para que a empresa continue a andar mesmo que eu não esteja presente. Sim. Na verdade, eu tenho uma reunião mensal. Sim. Na qual eu converso com eles, passo essa experiência, tanto parte da vida como de negócio. Sim. Contar a minha história, entre outras coisas. E o outro, de forma extraordinária, às vezes quando a gente encontra alguma dificuldade no longo da caminhada, não importa qual dia, posso parar, sentar com todo mundo e tentar passar uma mensagem de conforto ou dar uma lição de como resolver algumas situações. Na verdade, também eu sou palestrante em produtividade, em gestão de tempo e produtividade. Perfeito. Faço algumas palestras sobre isso.
Pô, Como é que tu deve gerir melhor o seu tempo aham. para não ficar aí perdido com as redes sociais? Dou palestra nas escolas, em algumas empresas e assim sucessivamente. Porque eu acho que a gestão de tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Todos nós temos 24 horas por dia, Perfeito. mas nem todos nós temos a mesma gestão para gerir tais 24 horas por dia. Não, isso com certeza, não é? Nossa, assim, tem dias que eu me pego ali no Instagram, aquele negócio assim, me trava de um jeito, às vezes eu falo, tá louco, sai daqui, indo aqui. Então, para fecharmos, Aham. nós aqui na nossa gráfica fizemos todo tipo de cópias, Isso. preto e branco com uma cor, desde A3 até A5, Perfeito. imprimimos certificados, Perfeito. quebramos camisa, copos, Perfeito. Perfeito. fizemos retratos, fizemos trabalhos de monografia, Perfeito. Perfeito. fizemos alguns livros para a apresentação do final do curso, Sim. fizemos a montagem do PowerPoint para os estudantes finalistas e alguns outros mais serviços. Pô, bah, que legal. Temos também aqui serviço de internet para quem quiser navegar, investigar. Um cybercafé. E também temos alguma formação de como você investigar logo no ponto, quer dizer que em vez de você ficar aí a procurar Aham. matéria, nós damos algumas técnicas de como eu procurar matéria e logo ir já no assunto daquilo que eu estou a procurar. Técnicas de investigação. Pô, isso é legal. Nossa, isso é legal, principalmente, não é? Isso não apenas em termos acadêmicos, mas independente do trabalho, do local em que você trabalha, porque hoje a grande dificuldade não é a falta da informação, mas sim o excesso. Se você encontra alguém que consegue te orientar, consegue te direcionar, e faz muito sentido, né? Por senhor que é professor universitário, de certo que esse conhecimento aí o senhor acaba tendo muito aí em função da sua vida acadêmica. E onde hoje no Namibe, não é? Claro, quando a gente fala o Namibe é uma província por completo. Qual é o município onde as pessoas podem nos encontrar? Qual é o bairro? Olha, nós estamos localizados na Central 5 de Abril, Sim, rua atrás da Faculdade Pedagógica. perfeito. Num edifício novo, comercial mesmo, é Sim. o único edifício comercial que existe cá dentro dessa cidade. Certo. Edifício novo. Então aqui nós estamos no bloco F, L comercial 05, Perfeito. E qual município, efetivamente? município de Moçambique, Moçambique é a capital, não é? é a capital da cidade. Isso, a capital da cidade. A capital da cidade, não é? Então, gente, vocês ouviram ali, efetivamente, não é, os passos para chegar até o senhor Kula. Enfim, olha, eu tenho muito a agradecer, de verdade mesmo, não é? Claro, nós depois vamos deixar aqui na descrição do vídeo os contatos que é para chegar diretamente até o senhor Kula, não é? Enfim, os contatos que ele permitir passar, a gente vai deixar aqui à disposição, não é? Assim também como a ferramenta de formação de preço que o senhor Kula fez menção. E nós aqui da Wango, de verdade, a gente fica muito feliz que de alguma forma a gente conseguiu ajudar, não é? E espero que seja aqui o início, não é, de outras conversas que a gente com certeza ainda terá. Cara, assim, de verdade, meu, sucesso. Eu estou muito, mas muito feliz, não é? Epa, se qualquer coisa der errado aqui, eu já sei que tem emprego em Moçambique. Você vê aqui deixa alguma recomendação, pessoal, por favor, adere esse aplicativo, que esse aplicativo tem soluções para resolver os seus problemas. Tá, obrigado. Uma forma que resolve os seus problemas, e o problema do salário dos meus funcionários também pode resolver os vossos problemas. Perfeito.
Obrigado. Então, adira mesmo com a massa, o aplicativo resolve. Ok. Resolve. Obrigado. Ainda mais com esse curso que temos aí, tudo será resolvido. Pois é, não é? Até quando você ligar 1h da manhã, ele vai acordar. Não, cara, mas pior que isso acontece, cara. A gente fez uma coisa dessa. Acho que foi num final de semana, né? Tinha um problema aí para resolver. Mas é a lógica do cliente. A lógica do cliente em primeiro lugar, não é? Faz muito sentido para a gente poder primeiro entregar a solução, porque se não fosse por isso, a gente não estaria tendo essa conversa aqui hoje. De verdade, obrigado mesmo pela recomendação. E, cara, assim, naquilo que a gente puder, a gente vai estar sempre aqui à disposição. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, Mr. Cole. Obrigado a nós, obrigado, senhor Paulo, Ok. Estamos juntos então. Forte abraço. Até já. Força, tá? Força.